Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração. Convido o pastor Atos a orar para o início do nosso culto de adoração. Deus, nós queremos te agradecer por mais esse culto que o Senhor tem nos dado, por esse momento, ó Pai, que nós podemos estar aqui reunidos em Teu nome. Aqueles irmãos que ainda não chegaram, ajude-os a chegar para estar conosco, ó Pai, adorando o Teu nome com santidade, com coração puro, contrito e quebrantado diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos cada vez mais fiéis ao Teu nome, fiéis à Tua vontade, obedecendo os princípios da Tua palavra. E nos ajude que esse culto, ó Pai, seja dado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento, e que o Senhor seja glorificado, ó Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar Nosso Deus é Soberano. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva, Colossenses 3, do 16 ao 23. Vou fazer a primeira leitura, aí os irmãos na sequência, conforme a projeção, só fazer acompanhamento para me ajudar.
Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus? Sendo projetado para que todos possam ler numa só voz, tá? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos imiteis por elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não imiteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém. Podem se sentar? Vamos cantar agora Nome Precioso, Canção 62. Vamos cantar agora Coro Santo, cantor cristão 274. Ó
Quarta-feira, culto de oração às 19h30. Sábado, reunião de jovens e adolescentes às 17 horas. Talmidim, Talmitins. Sábado às 19 horas, ensaio da cantata, jovens e adultos. Sábado, após o ensaio, reunião dos professores, com a irmã Antonieta. Domingo de manhã, IBD às 9 horas. Dia 15/12, a cantata das crianças, às 19h30. Dia 22/12, a cantata dos jovens e adultos, também às 19h30. Se puderem, venham para prestigiar. Também teremos o culto da virada, dia 31 de dezembro, às 20h30. Como comunhão, churrasco e 30 panelas. 31 de dezembro, às 20h30. Não esqueçam, anotem aí. Irmãos, chegou o momento dos dízimos das ofertas. Aqueles que estiveram preparados, sintam-se à vontade. No caso do Filácio, na entrada da igreja, lá no painel tem um code para quem fazer doação online. Assim diz a palavra do Senhor em Salmo 50, 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Vamos cantar Sou Feliz, cantor cristão 398. Seja o que for
vamos ficar de pé para lermos juntos o versículo do mês. De costume, primeiro nós vamos ler a referência, depois o versículo e novamente a referência. Tá, todos juntos? Isaías 9, 6. Então reunidos no céu, unidos nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. Amém. Podem se assentar. Vamos cantar agora o cântico do mês, Escolhido Fui. Gostaria de chamar o irmão Alexandre para dar o testemunho dele essa noite para nós.
Ah, não. Boa noite, irmãos. Não vou delongar, não. Fiz um papelzinho aqui, mas como é ao vivo, já viu, né? Não sai igual que é o papel, né? A gente vai falando à medida que o Espírito Santo vai nos ajudando. Consigo? Irmãos, para quem não me conhece, Alexandre Campos Cardoso. Eu nasci em 16 de janeiro de 85. Ah, não pode mexer aqui, não? Ah, desculpa. Ah, porque agora tem online, né? Quase acabei com seu ouvido. E hoje eu vou dar meu testemunho aqui, né? Pediram para mim estar falando no mês de dezembro, então eu vou falar um pouquinho, né, de como ocorreu, né, o processo do meu encontro com Cristo, né? Ixi, fiquei com, não ia colocar a imagem não, mas aí eu vi, a Esther colocou, só que assim, né, irmãos, as minhas imagens não tem eu na igreja não, viu? Eu, como uma criança, né, a minha vida foi como de qualquer brasileiro aí, normal aí, católico, né, igual o Lamonel já tinha falado quando eu dei o testemunho dele. Futebol, pipa, bicicleta, né, aquela vida de criança normal aí que, vamos dizer, 90% da população tem. Frequentei vários tipos de religião, e, né, a minha mãe, o meu pai, no zelo que eles tinham, né, que eles, vamos dizer assim, a maneira que eles pensavam que, né, estavam me encaminhando para ter uma vida religiosa, eles me levaram, né? Catolicismo, minha mãe teve uma época que foi até em centro espírita, enfim. No zelo que eles tinham, eles, né, tentaram, né, me guiar por um processo de seguir uma religião. E na juventude, né, mais tarde, né, o tempo vai passando, a gente vai crescendo, vai começando a pensar mais, né, vai desenvolvendo mais uma visão de mundo, nós começamos a ter certos pensamentos, questionamentos, né? E eu, desde muito cedo, eu fui um menino que, assim, eu queria saber muito o porquê das coisas, né? O porquê, sei lá, uma bobeira, porque que a eletricidade funciona do jeito que funciona. Então, assim, eu sempre fui muito curioso com isso. E o tempo foi passando, né? E também, né, a infância eu fui deixando e fui entrando para a adolescência, juventude. E aí, irmãos, eu fui ficando uma pessoa extremamente revoltada. Mas muito, eu era muito revoltado e inquieto. E assim, né, isso aí, né, chegou a minha juventude, olha aí para você ver
o elemento, né? Eu peguei uma foto bem branda, viu, irmãos? Porque eu era muito, assim, revoltado. Eu cursei geografia. Chegou um ponto que eu virei comunista, viu, pastor? O pastor fala muito. Ai, 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 né? Eu estava em muito embate com meu pai, né? Meu pai teve muita paciência comigo. E eu tinha uma inquietação muito grande na alma, era enorme. Muito inquieto eu era. Eu era tão inquieto, irmãos, que eu gostava de moto, né? Eu parei de andar de moto ano passado. Eu gastava um tanque de moto assim, num sábado, num domingo, andando assim, de tão inquieto que eu era. Eu parava aqui, eu já saía, ia para outro lugar, mas aquela inquietação na alma mesmo, sabe? Fala igual a avó da Fernanda fala que eu tenho um espírito desinsofrido, ela fala, né? Mas assim, hoje eu sou calminho, irmão. Vocês não têm noção como é que eu era, não. E assim, eu não vou ficar falando de pecado, de coisas passadas, né? Eu pus até umas referências aí, né? Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a sua misericórdia, lembra-te de mim por sua bondade. E Romanos 6, 20 e 21 fala também, né? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque os fins dela é a morte, né? Não vou ficar falando de pecado, né, irmãos? Porque a gente vê testemunho de um pessoal em nossa igreja, né, grande, não vou ficar falando nada, né? Ai, que eu fiz. Então, tem o versículo que fala, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios 5, 17. Então, né, eu vou contar só um pouquinho antes de vamos dizer, eu chegar a esse encontro com Cristo, né? Como eu disse, a minha mãe tentou levar eu para um caminho que ela, né, achava que era certo. Fiz catequese, né, na minha infância. Depois, na adolescência, eu até cheguei aí na igreja, Sal da Terra, não sei se vocês conhecem. Quando eu tinha uns 10 até uns 14, 15 anos. Fui durante muito tempo, escutava as histórias, mas assim, estava ali, mas não era convertido, né? Quando na minha infância eu tinha uma empregada lá na casa do meu pai, chamava Maria Helena, ela era crente, ela sempre falava, ela ligava o rádio lá e ficava escutando, e eu ouvia, né, as histórias da Bíblia, tudo, mas ainda não tinha um encontro com Cristo. A dona Eli Quiroga também, que foi uma professora de música que eu tive, ela sempre falava, né? Eu já era um pouco maior, uns 13 até uns 16 anos, ela falava. Mas, né, irmãos, enquanto o Espírito Santo não faz a chamada eficaz, não é a hora. Em 2005, eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu comecei a ler a Bíblia, eu fui levar um senhor lá no Mato Grosso, ele passou mal lá no meio do mato, lá eu fui levar ele, tinha uma Bíblia assim no carro lá do meu pai, eu comecei a ler a Bíblia. Mas comecei a ler por ler, só para saber a história. Comecei a ler lá em Gênesis. Eu nunca esqueço que chegou um rapaz assim na janela da caminhonete lá e falou assim, começa a ler o Novo Testamento. Mas eu queria ler Gênesis ali para ver a história, né, como é que era, né? Na época eu até cursava geografia. Mas eu li também, vamos dizer, comecei a ler a Bíblia, mas tipo, igual o pastor Jamil fala, né? Tem gente que lê a Bíblia só por conhecimento, né? Não é aquele conhecimento que vai levar à fé, que vai levar a dar frutos, né? Em julho de 2008, o pastor Altair me convidou para estar fazendo um estudo bíblico. Não sei se os irmãos sabem, eu sou primo de segundo grau do pastor Altair. E durante a festa de bodas de prata da minha avó, 50 anos de casado, ele me convidou. Ele falou, Alexandre, você não interessa em fazer um estudo bíblico lá na igreja e tal? Ele falou lá, me chamou, ele falou, pastor, vamos, né? Fazer esse estudo bíblico lá. E eu comecei a vir aqui na igreja. Toda quinta-feira à tarde, uma ou duas vezes por semana, a gente ia ali no fundo. O pastor Altair, ele fazia o estudo bíblico, e aí ele cantava o hino, né, aquele hino que até o Lamuniel fala, né, ó tão cego eu andei, e cantava toda vez.
toda vez o pastor Otério perguntava, né? E aí, Alexandre? Tá, né? Você aceita Cristo como salvador? E eu aquela conversa mole, né? Não, eu nunca matei, nunca roubei, procuro fazer bem pro próximo, aquela conversa mole, né? Aí voltava na outra semana mesmo e foi, né? Sei lá, umas 6 semanas, 2 meses, o pastor Otair fazendo esse estudo bíblico. Até que um dia, quando já estava bem no fim do estudo bíblico, né? Eu nunca esqueço. O pastor Otair, ele falou assim, eu não sei se você estava perdendo a paciência comigo. Se era porque eu também era parente, e às vezes com parente a gente fica mais estressado. Ele virou para mim e falou assim, mas ele falou com uma cara séria, né? O pastor Otário, ele é mais, né? Ele é mais sorridente, mais calmo, assim, né? Ele deu com uma cara séria para mim e falou assim, Alexandre, você sabia que um dia Jesus Cristo vai vir para tacar a pedra? Eu pensei assim, ó, mas tacar a pedra não é bom não, né? Eu fui meio pela razão, irmãos, eu não vou mentir não, né? Que eu tive aquele encontro, assim, de amor, né? Rapaz, eu vou tacar a pedra, né? Uma vez eu fui pescar peixe, eu tomei uma pedrada, porque eu briguei com um coleguinha, me deu uma pedrada no pescoço, mas doeu tanto. Não sei se é porque eu lembrei disso na hora que ele me falou. Eu peguei e raciocinei, falei, isso não é bom não, né? Aí o pastor Otair perguntou, você quer aceitar Cristo? Ah, pastor, quer, né? Aí aceitei a Cristo, né? Mas foi querer aceitar assim, né? Aceitei, mas foi aquele... Enfim, irmãos. E aí Deus foi, né? Foi me lapidando, né? Eu falo assim, que é como um diamante, né? O diamante é uma pedra bruta, e se você vê ele no estado bruto, você acha que ele é até um cascalho, né? Então Deus foi tirando certas coisas, né? De mim, né? Pessoas, foi me lapidando à medida do tempo. E, né? A partir de então, eu fui tendo um encontro com Cristo, né? E eu digo assim, que 2009 para frente, realmente eu converti, né? Eu me batizei, eu aceitei a Cristo de verdade. Eu tive aquela convicção de pecado, né? Nossa, quando a gente tem aquela convicção de pecado mesmo, nossa, você pensa assim, como que pode, né? Como que Deus é misericordioso, né? Me guardou, né? Vivo até aqui. Nossa, só Deus, irmãos, na causa, né? Me livrou, né, de tantas coisas. E aí, né? Nesse processo eu encontrei minha esposa, que está ali, né? A Fernanda. Nós tivemos uma família, né? Pus um versículo aqui, para o entendido o caminho da vida leva para si, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15, versículo 24. E eu, né, aceitei a Cristo como meu Salvador, tenho convicção, igual fala Romanos 8:16, né, que o próprio Espírito Santo testifica nosso Espírito Santo a certeza que nós somos filhos de Deus. Então eu creio em Cristo, sei que vou para o céu, né? E tomara que seja arrebatado, né? Porque as coisas estão tão aceleradas, né? Que eu nem sei se eu vou morrer, né? Não sei, pode ser que amanhã eu morra também. Esse é meu testemunho, irmãos. Maravilha, testemunho só edifica cada um. Convido o pastor Jamil, a mensagem da noite. Boa noite, irmãos. As crianças vão sair, né? As crianças.
Irmãos, enquanto as crianças terminam de sair, já vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Romanos 28, aliás, Romanos 8, 28. Todo mundo encontrou? Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Assim diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por esses momentos. Vamos passar aqui na tua presença, aprendendo do Senhor. E nós pedimos ao Pai que o Senhor seja glorificado e a tua igreja edificada. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmãos, nós já estamos estudando esse versículo já faz algum tempo, mas faz mais de mês, né? Nós já estamos estudando esses 3 versículos. E agora nós estamos no versículo 30. Nós já vimos aqui que o versículo 30, ele está falando do propósito que termina lá no versículo 28, porque se todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem alguma coisa que ele planejou, e nós vemos que ele planejou antes da fundação do mundo. E de acordo com esse propósito, assim, os que de antemão conheceu, então, também esses que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Semana passada, então, nós demos a ênfase na questão do propósito de Deus para conosco, para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Então, esse é o propósito para aqueles que ele salva. Mas hoje nós queremos falar do propósito para o próprio Cristo, para o próprio Deus. O propósito dele para a nossa salvação é para a glória do próprio Deus, para a glória de Jesus Cristo. Então, esse é o segundo aspecto do propósito de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo, como primogênito, é a chave para o que o apóstolo está dizendo. Então, o primogênito estava sempre numa posição de preeminência. Então, lá na cultura hebraica, o primogênito, ele era, na família de Israel, ele estava sempre numa posição de privilégio. Ele tinha que ser tratado com muito respeito. Por isso que Paulo afirma que o Senhor Jesus Cristo, que a glória do Filho é demonstrada no fato de que ele é primogênito entre muitos irmãos. Então, veja, o primogênito tem a ver um pouco com os privilégios, mas também tem a ver com o primeiro. Então, lembra que quando nós falamos para sermos conforme a imagem do seu Filho, nós falamos que Deus está criando um novo homem, um novo ser humano, porque nós antes estávamos identificados com Adão, certo? Só que esse ser humano, ele caiu. Esse ser humano está completamente nos seus delitos e pecados, está morto. Então a Bíblia chama então de Adão, primeiro Adão, chama de Cristo, segundo Adão. Adão, o primeiro homem, Cristo, o segundo homem, o último Adão. Então o Senhor Jesus Cristo é o segundo, ou seja, ele é aquele, como Adão era o nosso representante lá atrás,
e ele falhou, e ele pecou, e ele falhou, nós trazemos todas as consequências dos seus atos, o Senhor Jesus Cristo também é o nosso representante. E ele não falhou, e ele venceu. Então nós vimos então que quem é ele? Ele é o Filho de Deus. Então, e sendo ele o Filho de Deus, então nós podemos ver que ele é o Filho eterno de Deus. O Filho de Deus sempre existiu. Então o Senhor Jesus Cristo não passou a existir, nós estamos falando de cantar catada de Páscoa, tudo. O Senhor Jesus Cristo não passou a existir quando ele nasceu lá na manjedoura. Na verdade, o Filho de Deus não passou a existir ali. Quem passou a existir, quem veio para esse mundo foi o próprio Filho de Deus que sempre existiu. Ele encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, na verdade, quando o Filho veio, é o Filho de Deus que veio. E quem é esse Filho? O próprio Deus dá o testemunho dele, falando assim: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, o que o Senhor Jesus Cristo veio? Ele veio para realizar uma obra de redenção, porque aquela humanidade era uma humanidade de pessoas condenadas, pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. Ele veio para resgatar, ele veio para salvar alguns. Então a Bíblia fala quem que ele vai salvar? Todo aquele que nele crê. Ele vai salvar quem? Os eleitos de Deus. E hoje nós vamos estar vendo aqui que ele salva aquele que antes ele conheceu, depois ele predestinou, depois ele chama, depois ele justifica, depois ele glorifica. Então, o próprio Deus providencia então este primogênito. Seu filho é o primogênito. Então, o que Deus está fazendo? Ele está formando uma nova humanidade de filhos de Deus. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nessa perspectiva, nós devemos ver a nossa salvação. Não devemos apenas pensar nela em termos de nós mesmos. Devemos pensar na nossa salvação como o objetivo supremo de Deus, o propósito supremo de Deus para a salvação, que é glorificar o seu Filho. Então, quando Deus manda o seu Filho tinha que fazer uma obra. A obra era uma obra sacrificial, mas também Deus então tinha um propósito de elevar o seu Filho. Não há nada consolador, não há nada mais consolador do que nos dá tanta segurança do que esse fato de que a própria glória e honra da Trindade bendita está envolvida aqui. Então veja, não é só por amor a nós que Deus nos salvou, mas por amor do seu Filho. Para que através do seu Filho ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, para que ele tivesse muitos outros irmãos. Então, uma vez que o propósito principal da nossa salvação é a glória do Filho, e sendo ele o primogênito entre muitos irmãos, se não houvesse a promessa e a certeza de que a sua obra compraria com o seu sangue muitos irmãos, sua obra na terra, sua morte, sua ressurreição, não teria nenhum sentido. Então, o seu propósito, o propósito da morte dele é para comprar muitos irmãos. O Senhor Jesus Cristo faz sobressair essa verdade na sua oração sacerdotal. Essa é uma garantia que ele dá na nossa salvação. A glória do Filho está envolvida. Ele disse: será glorificado quando ele e seus irmãos estiverem à vista de todo o cosmos, quando o Senhor Jesus Cristo estiver sobre todo ele.
Esse é o tema claramente desenvolvido em toda a Escritura. Então nós vamos ver aqui que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, para que através do seu nome, né, fosse todos nós pudéssemos só ser salvos através dele. Não há outro nome que importa, pelo qual que importa que sejamos salvos, somente através do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2:1-10 fala assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Então o objetivo de Deus é fazer convergir nele, no Filho, todas as coisas. Então vai ser convergido nele, todas essas coisas. Então o propósito é que tudo vai ser para a glória dele. Deus colocou o seu nome acima de todo o nome. Filipenses 2:9-11. Diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Então, a expressão aqui, pelo que também, ou pelo que, se refere ao que ele tinha realizado, que é descrito no versículo de 5-8. Versículo de 5-8 fala para nós assim, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, diz assim, subsistindo em forma de Deus, está dizendo ele, sendo Deus, e já existia desde a idade em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não, o fato dele já ser Deus, estar na posição glorificado, isso não impediu, então não foi algo que tirou dele, ou que roubou dele, isso para ele poder fazer essa obra. Então não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então isso, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando fala que ele se esvaziou, não quer dizer que ele se esvaziou da sua divindade, que ele deixou de ser Deus. Mas ele deixou de exercer, de fazer todas as coisas pelo poder dele mesmo. Todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo realizou, todos os milagres que ele fez, foi pelo poder do Espírito Santo. Ele era um homem, porque ele se fez homem. Ele assumiu a semelhança de homens. Então, como homem, ele foi um homem verdadeiro, 100% homem. Com todas as fraquezas humanas, exceto o pecado. Então, ele podia ficar triste, se sentir angustiado, tristeza e outras dificuldades que o homem tem, e também podia morrer. Então esta era a sua, é isso que ele se esvaziou, assumindo essa fraqueza humana. Então assim mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte. Ele veio ser submisso àquele propósito do Pai, aquele propósito que ele mesmo se submeteu a fazer, que ele mesmo se voluntariou a fazer. Quer dizer isso aqui? No rolo do livro está escrito a meu respeito. Ele veio e fez esta obra. Então Deus, quando ele realiza essa obra, Deus o exalta. Uma vez que fez tudo, que ele cumpriu tudo aquilo que ele veio fazer aqui, que ele veio exatamente para morrer. Então Deus o exalta sobremaneira e lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Colossenses diz também que ele deu ele para ser o cabeça do corpo da igreja. Então ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então o Senhor Jesus Cristo é exaltado em todas as coisas para ele ter toda a primazia. Então, o objetivo final da salvação
é que o Filho seja colocado na posição da qual o seu nome é exaltado, ou seja, exaltado. Então, o versículo de Colossenses está falando que ele é colocado como cabeça da igreja. Então, veja, esta igreja, e cada igreja verdadeira, cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor daquela igreja que é o cabeça, ele é o líder. Mas também o líder da igreja está submisso ao cabeça, que é Cristo. E também faz parte do corpo. Só o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Essa figura de linguagem é usada para a gente entender muito claramente que a igreja só existe por causa de Cristo e em Cristo. Então, Deus usa várias figuras de linguagem. Ele usa a figura de linguagem da construção de um prédio, de um edifício. Ele coloca nessa construção, ele é o fundamento. E quando ele coloca o fundamento, é a parte mais importante do prédio. Porque a estrutura do prédio é a coisa mais importante, porque senão o prédio vai cair se não tiver uma boa estrutura. Então, eu falei, ele é o fundamento. Ele usa a figura de um corpo. E qual que é a parte mais importante do corpo? A cabeça. Então, ele é a cabeça. Todos nós fazemos parte desse corpo. Então, ele está acima de todos. Ao seu nome deve dobrar todo o joelho. Então, o supremo objetivo da salvação, o supremo objetivo de Deus, o propósito de Deus para a salvação, é a glorificação do Filho. Devido a isso, a salvação é certa e garantida. Lembra que o objetivo do capítulo 8 é nos dar a certeza da salvação? Seu princípio, desde o versículo 1 até o final do versículo, vai ser esse propósito principal. Não é a santificação, como alguns colocam no título desse capítulo. Mas podemos dizer que é a certeza da salvação, ou a perseverança dos santos. Esse é o objetivo desse capítulo. E como objetivo de Deus é a glorificação do Filho, isso nos dá muito mais certeza, é um avanço ainda maior na certeza que Deus quer nos dar. O apóstolo está colocando isso para nós. Então, todo o propósito de Deus em seu Filho e por meio dele terá que ter pleno sucesso e finalmente ser triunfante. Assim, se eu e você estamos neste propósito, essa é a garantia da nossa glorificação final. Porque se Cristo foi glorificado, e ele foi glorificado, então nós também seremos glorificados. Seremos feitos à semelhança de seu Filho. Então, quando a Bíblia fala assim para nós aqui, no versículo 29, diz, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, essa é uma garantia de que eu vou ser como Cristo, glorificado. Ele foi glorificado. Então, depois que ele, além da ressurreição, também a promessa da ressurreição, do corpo, né? Ele foi aos céus, e lá nos céus, ele foi glorificado. Lembra que ele fala se eu vejo lá em João, capítulo 7, depois da pregação de Pedro, lá em capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito Santo não fora dado, porque o Senhor Jesus Cristo não tinha sido glorificado. Então, uma das condições para que o Espírito Santo viesse, para morar e fazer habitação no crente, era que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Então, o apóstolo Pedro fala, lá em Atos, que ele foi glorificado e enviou aquilo que ele havia prometido, ou aquele que ele havia prometido, que é o Espírito Santo. Então, uma vez que ele foi glorificado, essa é a garantia, uma vez que estamos em Cristo, que também somos glorificados. Por isso que ele vai usar aqui a palavra, aos que justificou, também glorificou. Já usando até o tempo passado. Então, como Deus pôs em operação esse propósito? O propósito de Deus, ele é perfeito em todos os aspectos. Ele é perfeito como pensamento, como conceito, perfeito em seu início, perfeito em sua execução, em cada estágio dessa execução.
Então o Senhor Jesus, então Deus ele planejou antes da fundação do mundo. Então aí nós vamos ver agora há pouco essa questão da ciência de Deus, do pré-conhecimento de Deus. Então diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está vendo aqui que Deus então executou, ele planejou, executou, e tudo foi feito exatamente no seu tempo. Vindo à plenitude do tempo, chegou, todas as coisas foram acontecendo, até que chegou na plenitude daquele tempo. Estava preparado, o mundo estava preparado para receber o Filho de Deus. Então o Filho de Deus veio, fez a sua obra. A segunda vinda dele também será da mesma coisa. O mundo está sendo preparado para que ele possa voltar. A data era conhecida somente por Deus, e no momento exato o Filho veio. Por isso temos profecias no Velho Testamento que foram cumpridas com toda a exatidão de detalhe. Tudo que foi predito, foi profetizado a respeito do Messias, foi executado minuciosamente. A cidade onde ele nasceu. Veja, olha, ele não morava em Belém. José não morava em Maria, morava em Belém. Ela ficou grávida, não morava lá. Ela teria que ir para Belém para Jesus nascer ali. Então Deus usa uma lei que obrigava todas as pessoas a ir na sua cidade para recensear-se aonde? Na sua terra natal. E eles não tiveram que obedecer o mandato do rei e ir para se recensear. Então, por isso que as profecias se cumprem minuciosamente a respeito do seu filho. Então, essa verdade também se aplica àqueles para quem essa obra se aplica. Esse é o tema do versículo 29. Então, como nós vimos, a palavra de Deus fala para nós aqui, ó, os que dantes conheceu, está falando de nós agora, os que dantes conheceu, quem conheceu Deus, conheceu quem? Salvos. Conheceu aqueles que iam ser salvos. Os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E aí continua. Os predestinou, esse também chamou, e os que chamou, esse também glorificou. Aliás, justificou, e os que justificou, esse também glorificou. Então ele introduz o versículo 29 com a palavra por quê. Então veja que o versículo 29 então começa com essa palavra, por que os que dantes? Essa palavra aqui é importante e crucial, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. O porquê neste ponto visa salientar que cada passo, cada detalhe deste grande propósito de Deus foi efetuado em cada detalhe. Não há nada que Deus faz que seja contingente. Ou seja, nada que Deus faz que seja um improviso, que seja assim, o homem fez uma coisa aqui, olha, nós temos que fazer, temos que dar uma medida aqui, de contingência aqui. Não, tudo estava planejado, tudo está planejado. Ele viu tudo, planejou tudo desde o princípio. Não há nenhuma incerteza, cada passo foi planejado e ordenado. Os que dantes conheceu, a palavra também os predestinou. Então vamos ver a efetivação dos detalhes do plano de Deus. Cada detalhe desse plano consiste de 5 passos. Então vamos ver aqui esses 5 passos. Pré-conhecimento, predestinação, chamada, justificação, glorificação. Cada um é vital. Observe a ordem. Um deles está no centro. Chamada. Veja, antes deles vem pré-conhecimento,
e predestinação. Depois vem a chamada. Depois da chamada vem a justificação e glorificação. Então, essa ordem foi colocada deliberadamente, ela está na mente de Deus, é como ele concebeu e colocou em operação. Esta ordem é bem definida e lógica. Então, lembra que aqui nós estamos falando da perspectiva de Deus. Tem outras coisas dentro da salvação. Tem a redenção, tem a perdão dos pecados, tem várias outras coisas. Mas aqui esse propósito aqui é muito importante, porque aqui é a obra de Deus, que Deus fez. Filipenses 3,12 fala para nós o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo. O que fala nesse versículo é que eu já fui conquistado. Eu prossigo para conquistar aquilo que já fui conquistado. Então, Deus já tem, por isso que eu posso dizer, posso dizer que posicionalmente eu já sou santo. Posicionalmente eu já sou perfeito. Quando Deus olha para mim, ele vê a perfeição do seu filho. Ele não me vê mais na minha imperfeição. Agora, é claro que na minha experiência, na minha luta, eu não sou perfeito. Mas na perspectiva de Deus, já está tudo pronto. Então, veja bem, dentro daqueles 5 pontos, da pré-conhecimento, predestinação, chamada, justificação e glorificação, o primeiro par faz referência ao que Deus determinou e decidiu com respeito a nós. Então, pré-conhecimento e predestinação. O chamado é o elo, que está no meio. É a ligação entre os dois pares. Então, a pré-conhecimento e predestinação está no conhecimento de Deus, na mente de Deus. Nós só vamos entrar na história quando Ele me chama. O chamado na vocação. Ele me chamou. Certo? E a gente já viu aqui que essa chamada, né, é através do Espírito Santo de Deus. O Espírito é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É uma chamada eficaz. Então a chamada está no centro. Nós podemos ilustrar isso como um guindaste, um guincho que representa o plano de Deus, o propósito de Deus, o plano que, quando posto em operação, agarra-nos, chamada. Então, esse prender é que a Bíblia chama, ou que a Bíblia denomina de chamada, ou vocação. É como se fosse aquele prender do guindaste, certo? Que Deus faz e chama. Chamada é o ponto no qual o propósito de Deus é aplicado a nós. Eu chamo a atenção mais uma vez da importância de que estamos pisando em terreno santo. Precisamos vigiar o nosso espírito, emoções, para que não abusemos dessa passagem, nem entremos em controvérsia acalorada, irritada e tola. Estamos tratando com a mente o propósito de Deus. Abordemos com humildade o que o apóstolo nos apresenta aqui. É como ele disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque nós estamos entrando em terreno santo. Então nós vamos falar agora do primeiro ponto ali, que é o pré-conhecimento. Dos 5 pontos, esse é o mais importante.
porque é o primeiro movimento em direção ao plano e o propósito de Deus. Então, o propósito de Deus para a redenção é determinado e controlado pelo pré-conhecimento de Deus. O significado real da palavra é conhecer de antemão. Mas o que significa esse conhecer de antemão? Então, devemos ser cautelosos nesta aplicação. Muitos interpretam este versículo à luz da onisciência de Deus. Dizem que, por Deus ser onisciente, naturalmente ele tem presciência. Se Deus conhece todas as coisas, se não há tempo para Deus, o passado e o presente é, na verdade, o seu eterno presente. Obviamente, deste ângulo, Deus sabe todas as coisas antes de acontecerem. E aí dizem que Deus sabe de antemão que certas pessoas vão crer no Evangelho e que, portanto, Ele as predestina, ou tendo esse conhecimento, Ele as predestina para serem conformes à imagem de seu Filho. Segundo eles, este é o significado da expressão os que dantes conheceu. Ou seja, que Deus simplesmente sabia de antemão que tais pessoas eram as que com o tempo viriam a crer. Mas essa interpretação não é a que eu acredito. Apesar de ter sua lógica, é uma explicação completamente inadequada, de acordo com o contexto aqui. A passagem não diz que Deus sabia de antemão que alguma das suas criaturas humanas fariam. Aqui não está o homem aqui. Ele fala inteiramente de Deus e o que Deus faz. Não há aqui nenhuma referência ao que eu e vocês ou qualquer outra pessoa faça ou deixe de fazer. Tudo o que ele fala em nosso texto é a ação de Deus. Foi ele que conheceu de antemão. Foi ele quem predestinou. Foi ele quem chamou. Foi ele quem justificou e foi ele quem justificou e foi ele quem glorificou. Tudo é ação de Deus. Incluir alguma coisa que eu e você faça é puramente gratuito. A maneira de interpretar a palavra pré-conhecimento é deixar que a Escritura interprete a Escritura. Isso é, devemos observar que esta palavra aparece 7 vezes no Novo Testamento. 2 se referindo ao pré-conhecimento em relação ao homem e as outras em relação ao próprio Jesus Cristo. Então vamos ver essas passagens. A primeira dela está em Atos capítulo 2, verso 23. Na pregação de Pedro, ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Então está falando aqui da presciência de Deus em relação a Cristo. Está dizendo que ele foi entregue e determinado segundo a presciência de Deus. É a mesma palavra. A palavra presciência vem acoplada com a palavra determinado, conselho ou desígnio de Deus. Ele tem o mesmo sentido de predestinação. O sentido de presciência em Atos 2, 23, será que neste texto está apenas dizendo que Deus sabia desde a eternidade que Jesus Cristo seria crucificado? Que vantagem teria dele saber isso? Nenhuma. O que o texto está dizendo é que Cristo morreu na cruz é porque Deus o tinha enviado para a morte. Foi predeterminado, foi pré-ordenado. Foi o que Deus tinha planejado. Vós de fato fizeste, veja o que diz a palavra, vós de fato fizeste isso, e usastes homens injustos e ímpios para fazê-lo. Mas foram o determinado conselho e pré-conhecimento de Deus que fizeram com que a crucificação acontecesse. A mesma declaração é repetida em Atos 4.
A palavra pré-conhecimento não é empregada em Atos 4, 27 e 28. Mas essa verdade está subentendida ali. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Em última instância, esses homens estavam apenas executando a decisão e determinação de Deus. Eles estavam fazendo tudo o que sua mão e seu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. A morte do Senhor Jesus Cristo foi planejada antes da fundação do mundo. Sua morte não foi um acidente ou uma tragédia. Ele veio ao mundo com essa finalidade de morrer. Ele veio para que provasse a morte por todos. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Tudo aconteceu de acordo com um determinado conselho e pré-conhecimento de Deus. Então, logo, pré-conhecimento significa pré-ordenação. Os dois termos são parelhos. Pré-ordenação e pré-conhecimento. Então, meus irmãos, isso aqui está relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Ele é empregado nesse sentido. Não podemos estar tirando aqui a responsabilidade humana. Quando o apóstolo Pedro prega, essa pregação, ele faz: vós o mataste, mão de iniquo, mas arrependei-vos. Então nós devemos estar bem cientes dessas coisas. A segunda ocorrência é no texto que estamos estudando, Romanos 8, 29. Então, mas como nós já estamos estudando, nós vamos para a terceira. A terceira também é Romanos, só que 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo... Então, Deus está falando que Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. Falando de Israel, que ele conheceu o seu povo de antemão. Se o significado fosse que Deus sabia que seu povo iria desviar e cair, em nada ajudaria no argumento do apóstolo. O que ele está dizendo é que Deus não rejeitou o seu povo que tinha escolhido e preordenado. O argumento de Paulo no capítulo 9 é que ele falou assim: olha, escolheu ele, eles foram escolhidos por Deus e eles estão incluídos no plano de Deus da nova aliança. Então, o judeu pode se converter e se render ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que está dizendo é que Deus não rejeitou o seu povo que tinha escolhido e pré-ordenado. Este é o argumento do capítulo todo. Não é tão somente que Deus sabia certas coisas concernentes aos israelitas, concernentes a certas coisas que eles viriam a fazer. O argumento de Paulo é que é inconcebível que Deus tenha escolhido o seu povo e o tenha rejeitado. E simplesmente não pode acontecer. Esse é o argumento. A palavra é a mesma que encontramos em Romanos 8, 29. A quarta ocorrência da palavra é na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Onde, escrevendo aos estrangeiros dispersos, Pedro fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue, Jesus Cristo. Graças a vós que seja multiplicado. Pedro diz que eles foram eleitos como? Segundo a pré-conhecimento de Deus. Pré-conhecimento está implícito no propósito de Deus. O Pai que se propôs a salvar a certas pessoas particulares e subsequente ele as chamou. A ocorrência final da palavra acha-se em 1 Pedro 1, 20, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Por amor de vós, conhecido antes da fundação do mundo, ou pré-ordenado antes da fundação do mundo. Isso, de forma alguma, quer dizer que Deus
sabia que seu filho se tornaria o Cordeiro de Deus. Não, ele assim preordenou. Estava no seu plano. Não há nada contingente com Deus. Então, alguns pegam aquele versículo. Ele veio para o que era seu, aí os seus não conheceram. Mas a todos quanto conheceram, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Ele veio para os judeus rejeitaram, então ele abriu para os gentios. Não, já estava no plano de Deus a salvação dos gentios. Estava no plano de Deus a inclusão dos gentios nos planos de Deus. Então, ele separou justamente, especialmente para a realização dessa obra. Em outras palavras, há somente um sentido de entender a palavra pré-conhecimento, e esta é pré-ordenação. A palavra conhecer, quando empregada na Bíblia, com referência em relação a Deus, com os seres humanos, sempre tem um sentido muito especial. Não pode significar apenas conhecimento, no sentido da sua onisciência. Claro que Deus sabe todas as coisas. Não estamos negando isso. Mas não pode significar apenas conhecimento, que inevitavelmente faz parte de sua onisciência. Porque nesse caso, teríamos que dizer que Deus conhece todas as pessoas e não há indivíduo que ele não conheça, e isso desde a fundação do mundo em todos os sentidos. Portanto, Romanos 8, 29, não pode significar que Deus sabia de antemão que essas pessoas crentes fariam um dia. Porque ele sabe disso quanto a todas as pessoas. Mas aqui, o apóstolo escreve apenas certas pessoas especiais que amam a Deus, são chamadas segundo o seu propósito. Há algo especial sobre elas. Ele as conhece, quer dizer que Deus tem um interesse especial por elas. E que ele pôs nela o seu amor e planejou e tem o seu propósito algumas coisas a respeito delas. Isso aqui é importante. Amós 3,2 fala para nós o seguinte: de todas as famílias da terra, somente vós, outros, vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O sentido aqui é, somente a vocês tem atenção especial. Somente ali o povo de Israel. Somente vocês selecionei como meu povo. Vocês são os únicos em quem eu pus o meu nome, em quem dei tratamento especial. E também por isso vou puni-los de maneira excepcional. Então, da mesma maneira que Deus escolheu Israel, os gentios ficaram fora. Deus, então, deu especial atenção a Israel. E ele, através de Israel, trabalhava com os gentios. O paralelo do lado negativo encontra-se em Mateus 7. Mateus 7, 23. Então diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse conheci não pode ser no conhecer pela onisciência de Deus, porque ele conhece todo mundo. Ele sabe quem é que está fazendo, quem é da igreja, que está fazendo milagres e tal, e ele sabe que aquelas pessoas não são dele. Ele sabe muito bem. Ele conhece essas pessoas. Mas quando ele fala que nunca vos conheci, é porque ele nunca teve esse conhecimento especial em relação a essas pessoas. Elas nunca tiveram no propósito de Deus. Se esse conhecer fosse apenas o sentido de conhecimento da onisciência de Deus, essa declaração ficaria totalmente sem sentido. O que ele quer dizer é que nunca lhes pertenceu, nunca estiveram nessa particular relação com Deus. Deus nunca teve interesse especial por elas. E o único sentido concebível, o sentido é aqueles que Deus colocou de antemão no seu coração. Então, pré-conhecimento, irmãos, indica, então, que Deus pôs o seu amor, o
seu povo. Então ordena e determina certas coisas para eles. De fato, há pouca diferença entre pré-conhecimento e predestinação. Porque o que ele pré-conheceu, aí ele vai predestinar. Em razão disso, as duas palavras vêm sempre empregadas juntas. Deus dedica seu afeto a essas pessoas. Por ser Deus, ele determina a fazer estas coisas por elas e para elas. Então, essas 5 coisas ele vai fazer por aquelas pessoas que ele conheceu de antemão. Isso nos leva, então, ao termo predestinação. Mas o pré-conhecimento é a primeira palavra e é crucial e da mesma importância. Porque os que dantes conheceu, segundo o seu propósito, também os predestinou. Agora, esse predestinou, aqui está relacionado a quem eles seriam. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Vamos ler aqui, então, de acordo com Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se a predestinação está relacionada ao objetivo de Deus, o pré-conhecimento está relacionado à pré-ordenação de Deus. Então, Deus, desde antemão, ele planeja um povo que seja exatamente a imagem do Filho de Deus. Queira Deus nos conceder a graça e nos capacitar a meditar séria, solene e amorosamente nessa grandiosa verdade. O que ela nos diz é que, se nós amamos a Deus, somos chamados segundo o seu propósito. E porque somos chamados, é porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque ele nos escolheu, é porque ele nos predestina para ser conforme a imagem de seu Filho. Por isso, ele nos justificou. E por isso que ele coloca, ele nos glorificou já no passado, porque isso é fato que Deus fará. Então, ele determinou essas coisas. Na outra base maior para a segurança. Este conhecimento não estimula a negligência nem leva ao antinomismo. O antinomismo é, já que ele me escolheu, já que eu sou salvo, eu posso viver de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Se você tem essa certeza e a convicção da sua salvação, você vai querer viver uma vida santa. Ser de santos. Porque eu sou santo. Você vai saber disso. Você vai querer isso. Porque você vai saber que você é filho de Deus. Você foi chamado, predestinado para ser conforme a imagem do seu filho. Se alguém pensa diferente é porque talvez, se está no plano de Deus, foi pré-ordenado por Deus, talvez ainda não foi chamado. Talvez ainda não está realmente com aquele propósito firme de santificação na sua vida. Então Deus determinou desde a eternidade para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho, libertados completamente do pecado, finalmente glorificados. Libertados não somente posicionalmente, mas também na nossa experiência. Vamos ser livres do pecado. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter nada a ver mais com Adão, com a queda de Adão. Estaremos totalmente glorificados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, te louvo, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom.
Irmãos, vamos cantar mais uma vez o Cântico do Mês? E vamos encerrar com uma oração silenciosa. Com uma oração silenciosa. Depois tem um lanchinho lá no fundo. Lá, conversar uns minutos.